Retornamos desde quinta-feira, terça-feira, né? Nós estaremos, meus irmãos estaremos aqui, mas tivemos imprevisto. E retornamos realmente de quinta-feira para cá. Nós vamos ficar aí com os irmãos mais 2 anos trabalhando, né, nessa nova FN. E, irmãos, nós temos aí grandes desafios nesses dois anos. Né? Nós temos uma obra para realizar aqui neste lugar. Aquilo que Deus também tem para fazer na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E o conselho foi abençoado, muito abençoado mesmo. E nosso bispo colocou, né, um tema, né, para esse novo biênio, esses 2 anos, né, que é comprometidos com um crescimento saudável. Amém, irmãos? Bispo está preocupado. Nós estamos em avanço para um bom crescimento diante do Senhor. E precisamos também, irmãos, não podemos ficar para trás, né? A igreja de Cavalcante. E nós temos um desafio muito grande, que eu já vou falar para os irmãos. Nós temos aí batalhado, lutado. E a igreja de Cavalcante, ela tem um histórico dentro da região. Praticamente era tudo junto, né? Mas o maior nosso desafio, e que nós temos sido cobrados esses 3 anos, é com relação à nossa arrecadação de dizimistas, né? Ofertas de culto e dizimistas. E nós estamos naquela classe de igreja estagnada. Uma igreja que nós tivemos um crescimento nessa área, né? Mas não é o crescimento que deveria ser. Porque nós temos muitos irmãos, eu sei das dificuldades, todos nós sabemos, mas não há fidelidade, mês após mês, dos irmãos no dízimo. Então, quando o bispo abre lá as igrejas, vai avaliando as arrecadações, e vem fazendo histórico de ano em ano, né? Então, vê lá, Cavalcante, né? A arrecadação nossa oscila entre 2.000 e 2.800, 3.000 reais, 3.000 e pouco, né? Mas nós, irmãos, nós temos aí igrejas no distrito, que às vezes até menor do que a gente, e o dízimo está lá em cima. Então nós precisamos, irmãos, é um desafio que nós estamos lançando aqui. Amém, irmãos? Nós vamos crescer nessa área também. Precisamos crescer. Amém, irmãos? Não só na área de membros, batismo, o avanço da obra, também, mas nós precisamos mudar este quadro neste lugar. Amém, irmãos? Então nós temos aí esse compromisso aí de crescimento, e eu preciso que os irmãos sejam fiéis, amém, irmãos? Fiéis nos seus compromissos para com a casa do Senhor. Aí a gente vai avaliar. Quando há, né, uma boa arrecadação, nós estamos aí precisando de um data show, amém, irmãos? Esse ano, de qualquer jeito, a gente vai lutar aí para poder colocar esse data show aí. Precisamos, amém, irmãos? Temos que comprar esse data show, modernizar a igreja, reformas para fazer, a obra para dar continuidade, terreno ainda para pagar. Então precisamos que os irmãos tenham esse compromisso com a obra de Deus. Amém, irmãos? Traga essa palavra para os irmãos, porque eu não posso fazer nada sozinho. Nós estamos juntos aqui para fazer esta obra. Se essa igreja avança, cresce, todos nós crescemos juntos. Amém, irmãos? Mas precisamos ser fiéis nos nossos compromissos diante do Senhor, sermos pontuais, porque bem sabemos, irmãos, que o Senhor tem sido muito fiel para conosco. Às vezes, quando a entrada entra, tem as entradas, e às vezes está faltando alguma coisa para completar, para pagar, e a gente começa a orar, e Deus vai lá e manda a bênção. Deus está sempre nos abençoando, né? Temos muitos irmãos abençoados aqui, de vez em quando, né? Nos abençoa a obra. Veio lá na loja de material, compra 2, 3 sacos de cimento, me ajudando a obra material. Então, irmãos, sempre chega caminhão de pedra, areia, as doações, mas, irmãos, nós precisamos ser fiéis nessa área também. Amém, irmãos? E trabalharmos para o Senhor. Eu quero deixar uma palavra. Nós tivemos uma palavra do nosso bispo no primeiro dia. Nós chegamos às 3 horas da tarde, e foi uma palavra tão abençoada, né? Eu quero trazer para a igreja porque fala a respeito desse crescimento saudável do corpo de Cristo. Eu creio que todos nós queremos crescer diante do Senhor.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus nos ensina, nos diz, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Esse texto é maravilhoso. Fala, lá no 9 que somos cooperadores, de Deus. É um texto maravilhoso. Ele diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse texto nos mostra aqui, Paulo escrevendo à igreja, aos Coríntios, falando sobre um espírito que estava no meio da igreja, no meio dos irmãos, um espírito mundano que estava ocasionando dissensões dentro da igreja. Mas eu não quero frisar frisar muito bem esse espírito de dissensões, não. Eu quero trazer aos irmãos, porque nós vemos aqui que havia essa diferença. Havia Paulo, que era um grande pregador da palavra de Deus, havia Paulo também dentro dessa igreja, um homem experiente, um homem vivido, um homem que tinha a prática da palavra de Deus também, e eles estavam nessa guerra. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, havia eles estavam disputando, e você vê que no início do texto diz assim: olha, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Se nós formos continuar na condição de meninos, nunca vamos crescer, é verdade, irmãos? Nós precisamos largar as coisas dos meninos, crescermos diante do Senhor. Como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podereis, podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque um dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, Então vemos aqui que eles estavam nessa guerra, nessa divisão, havia Paulo, havia Apolo, mas nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos chamados para frutificar, para darmos frutos, para crescermos neste lugar. E se tivermos na condição que o texto diz aqui, sendo meninos ou sendo homens e mulheres carnais, não vai haver um crescimento apropriado ao qual o Senhor tem nos chamado para darmos frutos neste lugar. Então precisamos entender esta palavra do Senhor. E que nos chamou a atenção, quando ele foi nos falando a respeito desse crescimento, comprometidos com o crescimento saudável dentro desse texto, nós vemos aqui um crescimento saudável não pode ser de qualquer maneira. Amém? Não pode ser de qualquer maneira. As pessoas acham que a obra, o reino de Deus, tem que ser de qualquer maneira feita, às vezes, por exemplo, a força, a violência, a ditadura. Não, nós estamos aqui, nós não somos carnais, nós somos espirituais, homens e mulheres que oramos, buscamos a Deus e precisamos ter esse entendimento. É claro, irmãos, que esse entendimento não pode ser somente da liderança, mas tem que partir de nós, mas também para que a igreja possa alcançar esse entendimento também. Amém, irmãos? Largarmos as coisas carnais, largarmos as coisas que desagradam ao Senhor, para que possamos ter um crescimento saudável, e esse crescimento não pode ser de qualquer maneira, porque senão essa árvore vai crescer defeituosa, de qualquer maneira, e não vai dar o fruto que deveria dar. E a palavra diz que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então sabemos que o fruto tem que ser um bom fruto, o fruto verdadeiro, o fruto bom.
todo crescimento, irmãos, tem princípios, tem alicerce. Você não pode crescer sem ter uma regra, e nós precisamos entender isso. Então ele nos separou três princípios para o crescimento, ou fatores para o crescimento saudável. Está aí dentro do texto. Ele diz, para o crescimento saudável é preciso realizarmos a obra de Deus, sabendo que Deus é quem dá o crescimento e que é necessário que cada um faça a sua parte. O que é que o texto nos diz? No versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso quer dizer o quê? Que a irmã Nilza, ela vai plantar, né? E a irmã Nelly vai vir com a água regando. Mas quem vai dar o crescimento? É o Senhor. É Deus que vai dar o crescimento. Eu preciso, aleluia, plantar para ter colheita. Mas antes de plantar, tem que preparar essa terra, tem que arar a terra, tem que, dar o descanso para a terra, preparar para que eu possa um vir plantando, o outro vai regar, e o crescimento quem vai dar é o Senhor. Então, esse crescimento não pode ser de qualquer maneira. Então, o primeiro princípio é que temos que entender que a obra é de Deus e quem dá o crescimento é o Senhor. Amém, irmãos? Você vai fazer a sua parte. E vai fazer a sua parte da melhor maneira. Com dedicação, com zelo. Você vai fazer para o homem? Não, porque o texto aqui diz que eles estavam nessas discussões. Causando, eu estou fazendo porque é para Paulo. Eu estou fazendo porque é para Paulo. Não. Apolo e Paulo, o texto diz aqui no versículo 5, olha, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Ele está dizendo, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crês. Paulo e Apolo, que eram dois homens de Deus, eles eram apenas ministros, homens que ministravam na presença de Deus. Aí eu te pergunto, o que somos? O que somos? Ministros de Deus. Amém, irmãos? Estamos aqui ministrando na presença do Senhor. Amém? Não há ninguém melhor do que o outro, somos todos iguais. E o crescimento, quem vai dar na obra de Deus é o Senhor. Então o crescimento quem dá é Deus, é o Senhor. E para que haja um crescimento saudável na presença do Senhor. Então, precisamos que cada um faça a sua parte. E faça bem feito. Nós aprendemos hoje, no manual pela manhã, nos eleitos, que não pode haver abuso do cargo, que não pode haver, você tem que se admoestar diante da autoridade, você tem que, aleluia, cumprir o cargo para qual você foi eleito, for fiel, naquilo que foi colocado sobre suas mãos, Você tem que trabalhar de acordo para que haja um crescimento na obra e na casa do Senhor. Então nós entendemos que o primeiro passo para esse crescimento, saudável, amém, irmãos? Em tudo na nossa vida. Se você fizer a obra de Deus de maneira clara, abençoada, a sua casa vai ser abençoada, a sua vida vai ser abençoada, tudo que vier às suas mãos, Deus vai abençoar. Amém, irmãos? Então, quem vai dar o crescimento é o Senhor. Tem outra referência que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Aquele que cuida, aquele que está fazendo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira. Olha aí, irmãos. Nós estamos aqui para frutificar. E se você não estiver dando fruto, não estiver crescendo da maneira correta, você será tirado da árvore, você será cortado. Mas a palavra diz que aquele que dá fruto, ele diz, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então quem está dando fruto, o Senhor vai abençoar para que dê mais fruto. Mas aquela que não está dando fruto, essa vai ser retirada. Olha, irmãos, é sério. Nós precisamos
E é o que eu tenho falado, eu preguei antes do Conselho dos Irmãos, né? Que nada nem ninguém pode impedir, aleluia, de você ser abençoado e ser uma bênção na casa de Deus. E é lamentável que hoje as pessoas estão se limitando, se escondendo de Deus, se recolhendo, não deixando Deus usar, não sendo uma bênção para a igreja, não sendo bênção para a família, para a obra de Deus, por causa dos outros. É lamentável a gente ver isso. Você deixando de crescer por causa de outras pessoas. Eu quero te dizer, meu irmão, a salvação é individual. Amém? O Senhor entregou uma obra nas suas mãos e Ele vai cobrar esta obra. Está aqui o texto diz, porque aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais. Mas aquele que não dá fruto vai ser cortado. Isso é uma profecia escatológica para aquele grande dia, para o dia final. Então, cresçamos, aleluia, não de qualquer maneira, mas na presença do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, sabemos que frutificar, dar frutos, crescermos, não é uma opção. Você não é, eu não quero crescer. Não, Deus nos deu a ordem para crescer, para frutificar na sua obra. É uma ordem de Deus. O crente precisa crescer. Não é crescer para os lados ou para frente, né, a barriga engordar, não é isso não. Né? É crescer em estatura espiritual, crescer em bênçãos, vitórias, ser uma igreja abençoada. Essa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada. Esse reino do Senhor que está aqui é abençoado. E nós precisamos crescer. Amém, irmãos? Então diz que para frutificar não é uma opção sua. Deus mandou que você crescesse, que você desse fruto na sua presença. E ele citou um hino, né? Aquele hino da mensagem da cruz, que eu botei o coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também eu a minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Para crescermos, para termos um crescimento saudável, comprometido, precisamos amar essa palavra. Precisamos amar a mensagem da cruz. Porque, irmão, se hoje você está aqui na igreja, salvo, limpo, recebeu as bênçãos de Deus, alguém que frutificou antes de você, foi e semeou no seu coração a palavra da cruz. E hoje você está aqui. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus usou alguém que levou o compromisso da obra de Deus a sério, e hoje você está aqui, recebendo a vitória de Deus. E você precisa frutificar também, dar frutos, ganhar almas para Cristo, avançar com essa obra. Juntos nós vamos alcançar a vitória que o Senhor tem nos prometido neste lugar. Ele diz, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. Quem está disposto? Quem está disposto? Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Porque temos visto hoje, né? Que muitos irmãos têm sido carregados por outros irmãos. Não é verdade? Verdade ou mentira? Irmão, vocês oram por mim. Vocês acham que desses irmãos lá trabalhando sozinho, né? Aquele que está trabalhando lá, irmão, se você não estiver trabalhando, ele vai receber o galardão. Você vai ficar sem o seu galardão, sem a sua bênção. Você sabia disso? Porque o Senhor dá a cada um segundo as suas obras. Deus não é injusto, irmãos. Não adianta você querer receber as bênçãos de Deus se você não trabalha para o Senhor, se você não serve a Deus com dedicação, se você não é fiel no pouco. Deus não pode colocar o muito sobre a sua vida. Existe uma ordem, os princípios que nós não podemos deixar de cumprir na casa de Deus, na obra do Senhor, para que nós sejamos abençoados neste lugar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso desejo é que você leve essa mensagem. Naquele dia você possa trocar por aquela cruz. Amém, irmãos? Aí você trocar por aquela coroa a qual o Senhor tem preparado para você. Amém? Agora, se você trabalhar, fizer aquilo que o Senhor tem te mandado, a sua coroa vai estar o quê?
recheada de quê? De pedras, né? De pedras. Agora imagine você receber aquela coroa, desculpa o tempo que eu vou usar, escuta, né? Isso é uma pedrinha, isso é um brilho, nada, né? Não receber só aquela coroa pura, sem nada, né? Então, por quê? Não trabalhou, né? Não multiplicou aquilo que Deus deu nas suas mãos. Outra coisa para o crescimento saudável. Nós não podemos querer crescer e estarmos embaraçados com as coisas deste mundo. Nós temos visto hoje que é mal do século as desculpas, né? Os homens de Deus também dizem, eu não sei falar, Senhor, né? Isaías, né? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Estamos sempre colocando desculpas, e não posso, não tenho condições, não vou alcançar. Mas a palavra diz lá em 2 Timóteo 2,4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia! Essa é uma palavra séria para o seu coração, para que você não se embarace com nada. Nada pode te embaraçar. Está prendendo seus pés, as suas mãos, o seu coração. Amém, irmãos? Se a raiz, o que a palavra diz? Raiz de amargura, né? A gente deve colocar para fora, orar, buscar a Deus, pedir perdão, né? Perdoar o irmão, tirar a mágoa, tirar a tristeza. Se é dificuldade, nós vamos tentar conseguir ajuda para poder alcançar a vitória. Somos um povo, mas nós estamos aqui. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita significa que peleja, que está trabalhando, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então vemos aqui, quem está na peleja, nós somos soldados, um exército, nós não podemos nos embaraçar com nada, nada que impeça o nosso avanço, que impeça de você cumprir seus compromissos, de você estar na igreja. Nós vemos hoje no manual que aquele eleito, o membro, o dever do membro é ser assíduo aos cultos, aos trabalhos da igreja, cumprir a obra de Deus com zelo, com fidelidade. E nós precisamos analisar isso na nossa vida. Senhor, será que tem sido fiel? Será que eu tenho participado dos cultos com assiduidade? Às vezes o irmão fica em casa, na frente de um computador, no Facebook, né? Passa até horas de madrugada lá na frente, botando depoimento e foto e fazendo uma porção de coisa, mas não tira 2 horas para adorar a Deus. Não tira 2 horas para vir estar em comunhão com o Senhor. Tivemos aí, né, 7 semanas de oração de vigília. Irmãos, muito poucas pessoas vieram. A igreja tinha que estar barrotada, os membros tinham que estar aqui para buscar, para orar ao Senhor. E a luta está aí. E a luta está terreno. E Satanás está tomando campo. E Satanás está entrando. E Satanás está fazendo ruaça com a sua vida, com o seu lar, com os seus negócios, com tudo. Por quê? Não está orando, não está buscando, não está militando, está se embaraçando com as coisas do mundo, né? Então isso impede o seu crescimento, o crescimento da sua família, o crescimento da obra de Deus. A igreja fica atrofiada, porque os membros estão atrofiados. Mas nós, irmãos, temos essa palavra de Deus. Aquele que está na peleja, ele não se embaraça, ele não fica preso às situações, mas ele está servindo ao Senhor. Amém? Nós temos visto aí uma dificuldade que nós passamos, muito grande, com alguns irmãos enfermos e doentes, e a gente vê, às vezes, eu vou sozinho, às vezes a minha esposa, né? Ela está agora de licença, tem me acompanhado em todos os lugares, graças a Deus, né? Mas a gente chama a igreja, convida, e às vezes eu tenho ido até sozinho, né? Visitar os irmãos que precisam, não pode vir à igreja, a irmã de cadeira de roda, o irmão lá que sofreu infarto, a Brigala, a irmã Rita está lá, a irmã Glória, o irmão Avisnaldo, amém, irmãos? Então, nós precisamos atentar para isso, porque somos um corpo em Cristo Jesus. Será que nós não pensamos que um dia vamos chegar à idade deles? Não vamos ficar doentes também? Porque se a gente visita, se a gente faz a obra hoje, amanhã fará por nós também.
Amém, irmãos? Hoje você está novo, né? Está inteiro. Mas amanhã, quem sabe o dia de amanhã? Você vai ter uma visita de um membro, né? E ninguém vai na sua casa, porque você não fez visita, você não visitou, não criou laços. Então Deus fala assim, quem abençoa é abençoado. Amém, irmãos? Quando você cuida, você terá alguém para cuidar de você. E é verdade, a Bíblia é assim. Deus é maravilhoso. Eu, por exemplo, tenho um grande... Deus foi muito, muito bom comigo. Porque eu fui adotado aos 18 dias de nascido. Minha mãe cuidou de mim, hoje eu cuido dela, está com 92 anos. Né? Sou eu para tudo para ela. Eu vejo aí muitas senhoras, essa senhorinha que mora aqui em cima, no dia foi atropelada pela moto, foi atropelado pelo carro, gememos de dor descendo aqui sozinha. Eu tive que ir lá chamar o filho, o neto, para poder levá-la no médico, porque não tem ninguém para fazer nada pelas pessoas. Então, irmãos, a gente tem que fazer, abençoar, né, para que nós sejamos abençoados na obra de Deus. Então, irmãos, a gente vê aí que nós precisamos, não devemos deixar que nada venha nos embaraçar na obra de Deus. Amém? Segundo ponto, não roubar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele Deus. Mas Deus, aleluia. Deus que deu o crescimento. Aleluia. Deus que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Quem serve a Deus não deve roubar aquilo que não lhe pertence. Não, aquilo que pertence a Deus. Devemos tomar o cuidado para não nos tornarmos autodependentes. As pessoas, elas se tornam autodependentes, não precisa de Deus, não necessita de Deus. Olha, eu vou pregar e a pessoa vai se converter, eu vou orar e a pessoa vai ser curada. Não! Quem faz toda a obra é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Você vai dar o seu dízimo e vai dar com o coração, vai dar aquilo que Deus mandou você dar, e Deus vai multiplicar para a obra de Deus neste lugar. Mas se você estiver retendo, se você estiver fechando a sua mão, Deus vai fechar a janela do céu sobre a sua vida. A palavra é bem clara. Se você for fiel, Deus abrirá a janela do céu sobre a sua vida, repreenderá o devorador. E precisamos entender a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E às vezes nós estamos autodependentes, estamos autossuficientes, achamos que não dependemos do Senhor. Infelizmente, assim, nós achamos que somos alguma coisa. Agora, quem é o homem? Quem é o homem? Precisamos de Deus, precisamos de Deus. Achamos que podemos agir de qualquer maneira, e que Deus não está vendo todas as coisas, e que nada vai nos acontecer. Não é verdade? Eu vou fazer, vou aprontar. Deus não está vendo. Né? A igreja não está vendo, o pastor não está vendo. Mas quem está vendo? Deus. O Senhor está vendo. Está vendo. E um dia, uma hora, a palavra diz, irmão salmista, que a impiedade não habitará na casa de Deus. Um dia, né, Deus chegar assim, meu servo, hoje é eu e você. Não tem pastor, não tem igreja, não tem ninguém. Sou eu e você. Acabou. Amém? A palavra diz, caiu na mão do homem, o que Deus faz? Deus tira. Mas na mão dele, ninguém pode tirar. Então, irmãos, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Amém? Achamos que podemos fazer o que queremos, crescer de qualquer maneira, e que não vai nada nos acontecer. Sabemos que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, né? Aqui, no versículo 8, versículo 8 diz assim, deixa eu ver, é isso mesmo. 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o quê? Quem está aí na sua Bíblia? O seu trabalho. Um planta, o outro rega, mas cada um receberá o quê? O seu pagamento, o seu salário, a sua paga pelo seu trabalho. Então, se eu trabalho, o ele não quiser trabalhar, é com ele. Eu só dou um exemplo, tá, irmão? Tá, Tiago? Não é trabalhador na obra de Deus em todos os lugares. Mas só um exemplo. Eu vou receber o galardão, ele não. Mas se eu não trabalhar, eu não vou receber meu galardão.
Se ele trabalhar, ele vai receber o galardão dele. Então nós precisamos. Amém? Vamos lá, versículo 7. Pelo que nem o que trabalha é alguma coisa, mas nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Honre a Deus, para que Deus te honre. O exemplo que eu quero deixar para os irmãos é daquela mulher que entrou naquele jantar, a prostituta, e ela derramou todo um unguento sobre Jesus. E o texto é maravilhoso, irmão. O texto vem descrevendo que aqueles homens começaram a criticar os filhos daquela mulher. E Jesus diz no texto que, ó, eu entrei na sua casa, você não me deu água. O que era costume quando chegava alguém na casa? Dava água para lavar os rostos e os pés, né? Eles não deram para Jesus lavar os pés, nem as mãos, né? Aí eu entrei aqui, vocês não fizeram nada por mim. Essa mulher entrou pela casa, nem era a casa dela, ela entrou naquele jantar, derramou aquele vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, aleluia, derramou sobre Jesus, e ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos, se humilhou diante do Senhor, adorou o Senhor. E a palavra do texto diz, de Lucas 36 a 38, que ela beijava os pés de Jesus. Ela não parava de beijar os pés de Jesus. Irmãos, então adore o Senhor, sirva o Senhor para que você possa crescer na obra de Deus. Então, irmãos, não queira pregar a glória de Deus, mas seja aquele e aquela que adore ao Senhor. Que você possa entrar por essas portas com espírito de adoração, não espírito de divisão, de inveja, de contendas, de dissensões, mas que você possa ser um adorador, uma adoradora a Deus, que você venha se humilhar aos pés de Jesus, que você venha beijar os pés de Jesus, que você venha dar a Deus a glória que é devida, porque é Ele que dá o crescimento na sua vida, é Ele que vai nos dar o crescimento, e a Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nessa atitude desta mulher uma atitude de humildade, amém, irmãos? De humildade, de adoração diante do Senhor, amém? Que possamos. Terceiro passo e último, um crescimento saudável é resultado da humildade. Está lá no versículo 7, diz assim: nem pelo que planta é alguma coisa, nem o que rega. Às vezes nós achamos, né, que só por nós estarmos dirigindo o culto, nós somos superiores a todo mundo. Amém? Só porque estou pregando, só porque eu estou fazendo algo, eu sou melhor. Não, a palavra diz aqui que a característica para o bom crescimento é a humildade. A humildade quer dizer, houve união, né? Um plantava e o outro regava. Amém? Isso quer dizer o quê? Que cada um faz um pouquinho e Deus vai dar o crescimento. Unidade, união, unidade na presença do Senhor, né? Então vemos aqui que a unidade é necessária na igreja de Deus. Eu não posso fazer nada sozinho. A igreja, né, precisa se levantar para se unir à liderança, para que possamos avançar e alcançar as bênçãos que Deus tem prometido para nós neste lugar. Mas é claro, com humildade. Às vezes você fala, irmão, vamos lá visitar o irmão. Eu vou lá, não. Se eu quiser, vai sozinho. Não, irmãos, eu vou. É você. Deixa minha mochila com a Bíblia, as coisas, tem que levar cedo. Sai cedo, se tiver que a pé com chute, vai embora. Né? Vamos fazer a obra de Deus. Então, irmãos, precisa de unidade, de companheirismo, amém, irmãos? Então, a unidade ele diz uma frase interessante: a unidade não se cria, se mantém para que haja crescimento. Olha que frase bonita, né, irmãos? A unidade não se cria, ela se mantém. Amém, irmãos? E eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós estamos lutando para manter a unidade e tem outras pessoas lutando do outro lado para desfazer a unidade. É triste a gente ver isso. Eles tentando
juntar o povo, trazer uma coesão. Tem sempre aqueles, né, os sambalates, os tobias, os gessém, ainda está no meio do povo, infelizmente, o joio e o trigo vão crescer juntos, né? Só o Senhor pode separar, para quebrar a unidade. Nós precisamos estar atentos na presença do Senhor. Amém? A humildade tem um propósito: promover a união, né? Diz aqui, né? Eu plantei, Apolo regou, né? Então nós precisamos entender que a unidade, ela promove, né? A humildade promove essa união. A humildade causa ação também, conversão em massa. Quando nós, irmãos, nos juntamos para fazer as coisas para o Senhor, a obra de Deus, há conversão, há salvação, há vitória, há bênção. O que adianta? Nós somos um povo. Nós vemos aqui hoje 55, né? Do rol, né, irmão? 55. 26 pessoas estavam presentes. 23 ausentes. E 2 pessoas entregou a chapa toda nula. Sem votar em uma pessoa. A gente vê, não há unidade. Não há coesão. Mas nós vamos persistir, nós vamos lutar neste lugar para trazer a igreja a uma unidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque eu sei que aqui mora um povo de Deus, aqui tem um povo escolhido pelo Senhor, aqui é um povo que vai morar no céu. Há um povo fiel, há uma igreja verdadeira aqui dentro desta igreja, mesmo havendo diferença, mas há um povo aqui dentro. Amém, irmãos? Enquanto há povo, nós estamos aqui. Amém, irmãos? Não vamos desistir desta igreja. Não vamos desanimar. Não vamos olhar para trás. Amém, irmãos? Porque nós temos visto muitos aí, quando enfrentam as situações, estão largando os ministérios, estão largando as igrejas, estão abandonando a obra, estão largando tudo, não querem fazer mais nada. Mas nós estamos aqui, e eu preciso da oração, eu preciso da ajuda dos irmãos, porque ninguém faz nada sozinho. Esse ministério, essa igreja, nós vamos vencer essa batalha, então, porque o Senhor é que nos garante a vitória. Não se parar, não deixe que nada, ninguém peça que você seja esse servo fiel na igreja. Louvado! Olha para o alvo que é Cristo Jesus, meu irmão. Olhe para Cristo, porque Ele vai te dar a vitória. Quando há uma união, há conversão em massa. Amém, irmãos? Quando nós aprendemos o que é humildade, o que é estarmos juntos, Deus vai encher este lugar. Deus vai abençoar este lugar. Já tem abençoado, porque tem um povo que tem se unido. Mas é preciso que todos estejam no mesmo espírito desta unidade. Precisamos ter empatia. O que é empatia? Quer dizer sentir juntos, compadecer-se, respeito humano. Não fale mais do seu irmão. Não fale palavras que edifiquem. Elogie, fale coisas boas. Ele encerrou o sermão falando a respeito disso. Trouxe, né, essa observação para nós, que a igreja, nós como igreja, para crescermos, precisamos ter empatia. Empatia é o quê? É sentir junto. Se um chora, outro chora. Se um está alegre, outro se alegra. Precisamos aprender isso. Compadecer-se. Respeito humano. Precisamos respeitar uns aos outros. Ter respeito. Amém, irmãos? Respeitar o direito do irmão. Amém? De ser respeitado. Né? A gente vê aí inúmeras coisas desagradáveis, né? Guerras, dissensões, brigas, né? A gente vê, infelizmente, né? Irmãos, isso não é só aqui. As igrejas estão enfrentando porque Satanás tem que ele está a arma dele. Ele está vendo que o povo está se unindo, o povo está buscando ao Senhor, mas ele vem sorrateiramente para tentar nos separar, porque a palavra diz que a batalha espiritual é nos lugares celestiais, onde está o povo de Deus. Então ele fica jogando os dados inflamados. Eu vou colocar briga com essa, vou fazer essa brigar com esse, vou fazer ficar com raiva dele, para a igreja, para a obra parar. E nós temos que estar o quê? Atento, ligado. Não, isso não é de Deus.
Deus não quer isso para a minha igreja. Deus não quer isso para a minha vida. Eu não vou crescer se eu ficar desta maneira. O meu lar não vai ser abençoado. O meu trabalho não vai ser abençoado. A minha vida não vai ser abençoada. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Sermos, criar essa empatia. Por exemplo, a igreja de Atos, a palavra diz que a unidade, eles tinham tudo em comum e caía na graça do povo. Amém, irmãos? Graças a Deus que a nossa igreja tem essa simpatia do povo aqui, Apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, ainda a igreja ainda existe uma empatia. As pessoas acreditam ainda que há homens e mulheres de Deus neste lugar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Os irmãos acreditam nisso? Porque se não fosse assim, essas portas já tinham se fechado. Mas é porque o Senhor vê que neste lugar há homens e mulheres que ainda buscam a sua paz, que servem a Ele com dedicação, e o Senhor vai dar vitória. Amém, irmãos? Que possamos, irmãos, entender que o Senhor nos chamou para crescer. E esse texto nos mostra também, aqui ele diz, eu quero deixar o versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Nós somos cooperadores. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, talvez as pessoas até pensem. Deus, quando me chamou para uma grande obra, dessa obra, Deus, assim que eu cheguei na igreja, interessante, já estamos terminando, o Senhor mostrou uma visão para uma irmã na igreja, e Deus um irmão que, olha, esse jovem está vindo para a igreja, Deus vai dar muitos talentos para ele. Vai ser muito abençoado. Deus me deu, realmente, Deus me deu bastante bênçãos nessa área da igreja, de trabalhar para o Senhor. Mas isso, irmãos, os irmãos sabem que isso não me invadece. Eu não vim aqui para ser mais de ninguém, tomar lugar de ninguém. Como os seres humanos estão aqui para tomar lugar de ninguém, cada um, Deus tem uma chamada. Deus deu um talento para cada um de vocês. Eu quero convocar a igreja. Vamos juntar os nossos talentos. Vamos juntar a nossa fé, o nosso amor, a nossa unidade, a nossa humildade diante do Senhor, para que possamos realizar esta obra. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos estar atentos às convocações que é feita neste lugar, porque tudo é feito para o seu benefício, para o crescimento da obra. Nós temos grandes desafios. Irmãos, se nós não tivermos unidade, como vamos terminar esse tempo? O diabo está lutando. No último almoço aí teve irmãos que chegou ao meu conhecimento que irmãos chateados, aborrecidos, estava com as coisas para doar, irmãos que vinham ajudar não veio, irmãos que passou na porta de largo, E a gente vende aí de 80 a 100 almoços, nós vendemos quanto? 40, Foi quanto? 40 almoços, irmãos. Nunca chegou na história de Cavalcante vender 40 almoços. A gente faz aí de quase R$1.000 aí de almoço, Nós fizemos 400 e poucos só. 400 e poucos reais. E doação foi tudo, a maioria tudo doado. Não é? Então nós precisamos estar com Deus. Deus nos chamou para esta obra. Então vamos elogiar, vamos incentivar, vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer neste lugar para realizar a sua obra. Deus tem te chamado para esta grande obra neste lugar. E o Senhor vai te recompensar, meu irmão. Deus vai te dar a bênção, a vitória. E nós precisamos, irmãos, fazer a vontade de Deus neste lugar. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Depois desta palavra gloriosa aos nossos corações, dessa palavra de edificação, de bênção, somos aqueles que estamos aqui para cooperar, para ajudar o avanço. Não retenha aquilo que é do Senhor. Amém, irmãos? Seja fiel, faça um compromisso. Olha, a partir de janeiro, seja o que aconteceu, o primeiro vai ser do Senhor. E você vai ver como vai ficar a sua vida financeira. Você vai ver como vai ficar a sua despensa. Até os remédios que você está gastando dinheiro, tudo está indo com remédio. Seus remédios vão diminuir. Aleluia. Não se creia, é de Deus.
Aleluia. Porque às vezes, irmão, você não dá ao Senhor. Deus vai lá, permite que a sua geladeira seja queimada, quebre coisas dentro de casa, né? O seu carro, né, quebre, né? Você adoece, enfermidade atrás de enfermidade. Por quê? Não está sendo fiel ao Senhor. Não digo só na área da oferta, não. Nos cultos, no seu compromisso com a obra de Deus, na sua fidelidade para com o Senhor. Não é com o pastor Arlindo, não é com a liderança, não. É com Deus, irmãos. É com Deus neste lugar. É claro que nós temos que ser fiéis uns ao um, mas a nossa fidelidade, primeiramente, é com Deus, com esta obra, neste lugar a qual o Senhor me chamou. Então seja fiel, seja um cooperador. Eu estou aqui para cooperar. Quem está aqui? Quem está aqui para cooperar? Estou vendo mãos aí. Está todo mundo de mão levantada aí? Tem gente que não está com a mão levantada. Somos cooperadores neste lugar. E Deus está olhando agora. Você que levantou a sua mão, Deus está olhando. Olha, minha serva está levantando a sua mão. É para Deus. E Deus vai te dar graça. Eu disse assim, eu não tenho condições. Mas Deus vai te dar graça para você vencer, para você abençoar esta obra. Irmãos, os nossos servos vai ser como aquela passagem da Bíblia que o profeta pediu para o povo mandar, né? E ele falou assim, agora vamos pedir o povo para parar de trazer. Porque já está tudo abarrotado e não tem mais aonde botar. Amém, irmãos? Vai ser desse jeito. Deus vai nos dar. Irmão, nós estamos aí com um processo de batistério, a central desta igreja, as janelas. Irmãos, é muita coisa. Piso, de primeira, tudo, irmãos. Mas nós precisamos estar unidos. Amém? Aleluia? Vamos estar unidos. Irmãos, porque sem união não vamos alcançar nada. Irmãos, e não dê ouvido aos Sambalate, aos Tobias, aos Jessé. Aconteça o que acontecer, você continua fiel. Porque você não está sendo fiel ao homem, você está sendo fiel a Deus. E se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Seja fiel ao Senhor, porque Ele vai te abençoar. Feche os seus olhos. Senhor, te louvamos. Bendizemos o Teu nome nesta noite, Senhor. Porque temos o privilégio, Senhor, de estarmos em crescimento neste lugar. E para crescermos, Senhor, precisamos deixar de ser meninos e meninas, homens carnais e mulheres carnais, Senhor, embaraçados com as coisas deste mundo. Às vezes nós nos envolvemos com tanta coisa que não sobra tempo para Ti, para a Tua casa, para a Tua obra, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que o Senhor deve ser primeiro na nossa vida. Eu sei que os Teus servos que são casados, a Bíblia diz que o casado, ele cuida, ou a casada, de agradar o seu marido, a sua casa, aos compromissos, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos dado a receita, que nós podemos servir aos nossos lares, às esposas, os esposos, as famílias, e ainda te servir, Senhor, com dedicação. Basta nós queremos, Senhor, basta assumirmos um compromisso diante de Ti, Senhor, que nós podemos fazer todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que tem nos dado graça. Temos visto aí muitas servas, muitos servos Teus, Senhor, que passam lutas e lutas, mas estão aí firmes, Senhor, na Tua presença. Tudo que pede, eles fazem. Tudo que pede para eles contribuir, eles contribuem. E nós temos visto a Sua mão, o Senhor abençoando. Mas temos visto também aqueles que têm fechado a Sua mão, têm se retraído, Senhor, e está passando por prova, por luta, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Desperta o Teu povo, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Que possamos ter humildade, um coração humilde, Senhor. A Tua palavra que o Senhor rejeita os soberbos e os conhece de longe, mas humilde, aleluia, Ele será exaltado pelo Senhor. Que nós possamos ser como aquela mulher que entrou naquela casa, Senhor, e se derramou diante de Ti. Que possamos reconhecer a Sua glória, o Seu poder, que sem Ti nada podemos fazer. E nós estamos lançando essa palavra, as bênçãos de vitória sobre esta igreja, sobre este ministério, que será uma bênção, Senhor, aleluia, para o ano de 2020.
2013, 2014, Senhor. Nós temos muito alto a ser alcançado, mas nós vamos conseguir, porque nós estamos indo em nome do Senhor Jesus Cristo, e é o Senhor que nos garante a vitória. Senhor, aleluia. Por mais que muitos, Senhor, venham tentar nos parar, mas nós vamos estar alerta, atentos, Senhor, porque sabemos que aqueles que, oh Deus, não querem fazer, mas nós vamos fazer, porque estamos fazendo para Ti, e a nossa recompensa e o nosso galardão nós vamos receber diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, que a Tua igreja possa ter esse entendimento. Retira todo espírito contrário, Senhor, no meio da Tua obra, no meio do Teu reino, na mente, no coração da Tua igreja, toda divisão, Senhor, toda separação, que haja unidade no nosso meio, que haja unidade, Senhor, que tenhamos um só Espírito, um só batismo, um só Deus, um só Senhor neste lugar, que é o dono da obra, Senhor. Abençoamos o Teu povo nesta noite, Senhor. Abençoamos os dizimistas, os ofertantes, ó Deus, aquele que não é dizimista, para que ele possa dizimar também, Senhor, a Tua casa, para que ele possa participar dos trabalhos da Tua igreja, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento. Vamos fazer o anúncio da nossa Assembleia. Amém? Nós tivemos a nossa Assembleia de manhã. Nós temos aqui um resultado. Amém? Tivemos uma ausência muito grande de irmãos. Isso dificultou um pouco, né? E deu um empate aqui, né? Mas nós vamos desempatar, né? Porque fica a critério do pastor desempatar. Amém? Diretor de adultos, teve um voto nulo. Maria Lúcia dos Santos, com 10 pontos, 10 votos, né? E Maria Lúcia Regina dos Santos, com 7. A nossa irmã Maria Lúcia dos Santos, né? Mais um ano aí, né? Na frente do departamento de adultos. EPT, ficou o nosso irmão Francisco Ferreira com 17 e a nossa irmã Valéria Soares com 7. Diretor de Ação Social, nossa irmã Marli com 7 pontos. Maria de Fátima com 13, nossa irmã Fatinha, mais um ano aí, né? Trabalhando conosco. E Maria dos Anjos com 4. É claro que nós colocamos 3 nomes, elas podem se juntar, né? Porque estamos sempre aí mesmo, Maria e Fatinha, está guardando as contas. E chamar a Maria também para abençoar aí a ação social. Pode se juntar todo mundo. Se quiser, né? Fica à vontade. Noticiarista, houve um voto nulo. Nossa irmã Valéria ganhou com 13 pontos e Patrícia Neves com 10. Na ausência da irmã Valéria, ela pode até utilizar a Patrícia, né? Estando aí, a gente está sempre lançando mãos. Se não tem um, né? A outra vai, a gente está sempre aqui na bênção. Então não tem problema. Então nossa irmã Valéria que ganhou. Cultivo espiritual. Nossa irmã Lúcia Regina com 10, nossa irmã Marilene dos Santos com 14. Diretor de jovens, nossa irmã Vânia de Oliveira e Devaí da Silva. Nossa irmã Vânia com 12 e nosso irmão Devaí da Silva com 12. Então nós estamos escolhendo a nossa irmã Vânia. Pela experiência, pelo tempo que ela já está trabalhando na frente, os jovens, nossa irmã Vânia vai ficar com a língua dos jovens. Amém? Comissão de evangelismo. O manual manda que a comissão de evangelismo, você pode lançar 5 nomes ou mais. E nós botamos 6 nomes. O Hélio Custódio com 19, nossa irmã Vanderleia com 17, Devaí da Silva com 16, Maria de Nava 15, Presbítero Marcelo Lange com 16 e a irmã Nilda Cândido com 15. Então esses irmãos são os eleitos para a comissão de evangelismo. Amém, irmãos? Irmãos estarão compondo essa comissão, estarão trabalhando, e o nosso irmão Hélio está no topo. Amém? Então vamos estar aí na direção aí, dirigindo, liderando essa comissão de evangelismo aí, né? Já tinha falado antes, né? Sobre o trabalho de evangelismo, ele gosta, então vai estar aí coordenando com os irmãos e agregando outros irmãos para desenvolver esse trabalho. Amém? Fraternidade, 2 votos nulos. Ruth da Rocha com 9, Nelly com 12 e Marilene Santos com 1. Amém? Nossa irmã Nelly é a nova líder de fraternidade na igreja.
Conselho missionário, 2 votos nulos. Nosso irmão presbítero Marcelo, 17, e a Valéria com 5. Amém? Eu fiz nomeações pastorais porque nós temos que... Departamento de adolescentes, né? Nós temos aí um grupo que já está, nós começamos a formar esse ano, então eles ainda não são batizados. Nós vamos começar a fazer a aula de batismo agora a partir de janeiro, amém, irmãos? A gente batizar, quem for batizado, é claro que os filhos, né, terão que pedir permissão aos pais para serem batizados, aqueles que os pais autorizar, depois vai ter um termo para assinar, autorizando o filho batizar, e aí a gente vai estar fazendo a classe de batismo e para que eles possam ser batizados. Então, nós temos que colocar um líder para adolescentes, então nós colocamos a nossa irmã Larissa, filha da nossa irmã Patrícia, e na Assembleia nós vamos fazer depois do dia 5, porque dia 5 do 1 está ali, esses novos eleitos deverão ir comigo lá para o Grajaú às 9 horas da manhã. Nós teremos uma reunião com o SD para fazermos a agenda distrital e os supervisores conhecerão esses novos diretores, novos líderes, estarão ali fazendo os contatos, dando telefone. A gente vai estar fazendo essa agenda aí no dia 5 do 1 de 2013, às 9 horas no Grajaú. Amém, irmãos? Para fazermos essa agenda aí com os supervisores distritais, né? E a nossa irmã Ruth como secretária da igreja. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo, né? Nós vamos também depois passar a nossa irmã Valéria. Vamos fazer uma música, vamos orar mais uma vez. Vamos ver sua frente. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Bendizemos o teu nome, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, esses eleitos aí, Pai, a qual foram escolhidos, Senhor, pela tua igreja, para compor esse novo staff, Senhor, de serviço, no ano de 1913, Senhor. 1913, Senhor, para fazermos a tua obra neste lugar. Dê graças aos teus servos e tuas servas. Ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Nossa irmã Valéria, com os anúncios. Terça-feira, nosso presbítero Francisco vai estar responsável pelo trabalho de oração. Nossa irmã Valéria agradecendo aí. E quinta-feira, nosso presbítero Adão. Amém? E depois vamos estar orando pelo presbítero, né?